Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo da pergunta 144 de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Neto Bezerra. Temos conosco aqui os nossos grandes amigos, parceiros, irmãos muito queridos, Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio, a Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Guilhermina. E sempre é muito bom estarmos juntos. Então, vamos abrir com Astênio. Vamos, questão 144, né, do Livro dos Espíritos, onde estamos tratando o tema Encarnação dos Espíritos. E aí, na questão 144, Kardec pede um esclarecimento aos espíritos sobre uma questão que, a meu ver, hoje já está de algum modo superada, uma vez que nós não discutimos mais, não se vê mais discussão a respeito de o próprio mundo ter uma alma, né? Então a pergunta foi que se deve entender por alma do mundo. Então Kardec estava partindo do pressuposto de que poderia ou não existir uma alma do mundo. Se existisse, que se deveria entender a respeito dela, né? E aí os espíritos respondem o seguinte: o princípio universal da vida e da inteligência. A gente nota que eles não dizem que a alma do mundo não existe, né? Eles aproveitam, né, uma crendice popular, né, de que o mundo existia, o mundo teria uma alma, e esclarece que a alma poderia ser essa, né, que se deve entender por alma do mundo, o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades, né? Obviamente que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, né? Os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. Então, quando ele fala os que se servem, podem ser homens, né, os encarnados se servindo dessa expressão, ou até desencarnados que tenham dado mensagem aqui ou ali falando sobre a alma do mundo. Então, os que se servem dessa expressão, porém, muitas vezes não se entendem entre si. O tema alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias, né? Então, o tema alma de maneira geral, né? Não apenas de alma do mundo, né? O tema alma é elástico. Algumas vezes tem se atribuído uma alma à Terra, né? Então, quando ele fala também, mais uma vez, né, algumas vezes tem se atribuído, são os espíritos que têm atribuído, ou os homens têm atribuído, ou os dois. Algumas vezes tem se atribuído uma alma à Terra. Por alma da Terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados. Então, no primeiro momento, ele apresenta como alma da Terra, sendo o princípio da vida e da inteligência, depois apresenta como alma da Terra o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Então não seria totalmente absurda a ideia de uma alma do mundo, mas não de uma individualidade, né? O mundo não teria uma alma em evolução, né? O mundo evolui sim, mas só materialmente. Ok?
Amém. E é importante a gente falar, né, nesse momento. Primeira questão que é importantíssima é que o Astênio falou, né, que muitas pessoas vêm discordando em relação ao sentido dessas palavras. É muito importante a gente focar um pouquinho nisso, porque quantas são as vezes em que nós discordamos de irmãos nossos da mesma religião ou até de religiões diferentes, no momento em que estamos falando sobre a mesma coisa, simplesmente porque um fala com uma palavra e o outro fala com outra. Desse modo, então, a gente precisa entender que a gente não pode dar tanta importância assim à palavra em si, ao que está sendo dito ali, mas sim ao contexto, ao significado, ao conteúdo, porque as pessoas brigam às vezes, criam discórdias em família, em comunidades, por conta de uma simples diferença de palavra, quando estão falando a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender isso. E segundo, a gente entender, como o Astênio falou, que o nosso mundo não vai evoluir através da sua alma. O mundo vai evoluir através da alma de cada um de nós, indivíduos, que evoluindo, cada um de nós no seu momento, e todos fazendo a mesma coisa, o nosso mundo também vai evoluindo. Então não dá para a gente esperar que o mundo evolua por nós. É necessário que a gente vá fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, e aos pouquinhos o mundo como um todo vai evoluindo através das suas individualidades. Bem. E aí, aproveitando, você não pode querer pegar carona, esperar que o mundo evolua, e eu enquanto espírito pego carona no crescimento e na evolução do mundo. Não é isso, a gente tem que realmente fazer o nosso próprio caminho, e é o próprio caminho de cada um que vai fazer com que esse planeta, ao qual nós tivemos o dever e a gratidão de estar encarnados, é que nós vamos construindo de acordo. Eu achei muito interessante, ele fala que o termo alma é tão elástico que cada um interpreta a sabor das suas fantasias. Realmente, a alma, se você parar para pensar, o significado de alma é tão vasto que a gente tem que parar, pensar, fazer o foco do que a gente está pensando, do que a gente está falando e do que a gente quer dizer naquele momento. Então, nesse momento, a gente está discutindo aqui muitas aspas, alma do planeta, alma da Terra, e aí ele diz aqui, muitas vezes tem se atribuído uma alma à Terra. Aí ele fecha, por alma da Terra deve-se entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as nossas ações. Não somos nem nós, não. Nós ainda estamos nessa de precisar de alguém que nos orientem, que nos dirijam, que nos ensinem. Não somos nós encarnados, vamos baixar a bola. Nós estamos aprendendo. Então, os espíritos abnegados, graças a Deus que temos, que Deus é tão bom, que dirigem vossas ações no bom caminho, quando os escutai. Ou seja, depende de nós, individualmente e no coletivo, quando vós os escutais. E que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao nosso globo. Os espíritos abnegados, que estão sempre conosco, nos orientando, nos ensinando, nos fazendo compreender, através do sistema de erro e acertos, como nos comportar e como crescer juntos, porque vamos ter que crescer juntos. Ninguém cresce sozinho, individualmente. Eu vou ser... Nós vamos crescer juntos com o nosso planeta. E aí, os espíritos abnegados pode ser entendido por alma, muitas aspas, alma da Terra, a esses, quem precisa dessa definição. Pode soltar uma pequena bomba aqui? Pode, meu Deus. Eu ia soltar uma depois do intervalo, ia falar, se você me permitir, não agora, ia falar sobre a necessidade de a gente seguir junto com o pessoal aí. Antes do intervalo. Do intervalo, fala. Solta aí. Veja bem, nós estamos vivendo um período, não é de um mês, um dia ou um período, não, é um período de anos. Sim. Em que nós estamos impactados por diversas situações da natureza,
como se ela estivesse revoltada contra aquilo que a humanidade está fazendo com o meio ambiente. E aí existe uma hipótese. Essa hipótese não é espírita. Ela tem inclusive um certo fundo materialista simbólico, é a chamada hipótese Gaia. A hipótese Gaia é o seguinte: a Terra seria um organismo vivo que, pela ação do ser humano no meio ambiente, principalmente nos últimos 2 séculos, sofreu assim um efeito devastador, causando fenômenos que nunca teriam ocorrido em lugar nenhum, e estão acontecendo. Por quê? Porque nós deterioramos o meio ambiente à nossa volta. Há inclusive imagens na Enciclopédia Britânica em que eles mostram a evolução de um centro urbano europeu com imagens de época desde o século XVIII até o século XXI. É impressionante como nós temos uma capacidade destrutiva, tá? Não somente com relação a nós, aos outros, guerras, escravidão, agressividade, por aí vai. Assim como atitudes de destruição do meio ambiente desta terra, que é a fonte do nosso alimento, da nossa sobrevivência. E nós não temos o menor cuidado com o chão onde nós pisamos. É um negócio bastante desagradável. Ou seja, na hipótese Gaia, nós somos uma verdadeira infecção. Está lançada a bomba, a gente fala daqui a pouquinho. Exatamente. E vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Américo. João, querido João, você falou essa hipótese aí, já fiquei um pouco preocupado, mas essa hipótese é real, né? Porque materialmente nós, de fato, sem pensar na parte espiritual, nós materialmente estamos pouco a pouco, né, destruindo o nosso próprio ecossistema. Sim, exatamente. E é natural que, de fato, a gente destrua. Talvez, ainda que a gente não pense numa reação da Terra contra nós mesmos vamos destruindo as possibilidades que temos de viver na Terra, materialmente falando. E quando a gente pensa na parte espiritual, falei que ia soltar uma bomba aqui depois do intervalo, que é a seguinte: o espiritismo, além da material. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais casa para ficar aqui, porque a gente está destruindo nossa casinha que é a Terra, como o João falou. Sim. E tem uma outra questão também. Os espíritos nos explicam que nós estamos num grande momento, um momento de transição planetária, em que espiritualmente nós deixaremos de ser mundo de provas e expiações para ser mundo de regeneração. O que isso significa, querido irmão, querida irmã, e o que tem a ver com o nosso estudo de hoje? As almas individualmente vão evoluindo. Como a Guilhermina falou, os espíritos de luz que cuidam de nós estão de olho nisso, e todos evoluindo juntos. Chega num determinado momento que o planeta ganha uma maturidade espiritual para se transformar, para chegar a uma próxima etapa, a um planeta melhor um pouco, um planeta de regeneração, que será essa nova fase que nós já estamos aí entrando nela. E o que os espíritos nos explicam? Todos vão
individualmente crescendo um pouquinho, na média, que é o que a gente chama ali de nossa alma da Terra, na média a gente vai subindo ali a média de evolução do nosso planeta. Elevando o patamar do nosso planeta. E o que acontece? Aí vem a obrigação de cada um de nós. Se nós não subirmos junto com essa média, juntos com essa média, vai chegar um determinado momento onde vão falar para nós assim, olha, como você não conseguiu crescer junto com a Terra, e nesse novo momento da Terra de regeneração não há mais espaço para pessoas ainda egoístas, ainda vaidosas, que ainda fazem o mal ao outro, que ainda brigam, que ainda fazem guerra, que ainda destroem a natureza. Então, infelizmente, você não vai poder mais ficar aqui. E nós seremos lançados para planetas inferiores. Então, longe de ser um estudo meramente teórico, esse estudo de hoje mostra para a gente a necessidade que nós temos de hoje correr atrás da nossa evolução, porque pode ser que a gente já não tenha outra encarnação. Pode ser que essa seja a nossa última antes dessa transformação. Então, voltando à bomba do João, né, em que trata essa teoria, né, que trata a Terra como um organismo vivo, né, e usa a expressão de que a natureza se rebela em razão das nossas atitudes equivocadas, loucas, né, porque a gente destruía a própria casa, né, como a América está falando, é um estado de insanidade, né? Mas, de qualquer forma, a gente verifica assim, afirma-se mesmo que a natureza se rebela. Agora, para que a natureza se rebelasse, ela teria que ser dotada de inteligência, né? Mas quando nós falamos, nós estamos chamando a Terra como um organismo vivo, mas vamos pegar uma Terra menor, que é o nosso próprio corpo físico, que também é um organismo vivo, né? Se eu ingiro álcool, uma série de substâncias, como demais, esse tipo de coisa, esse organismo também se rebela, né? E cria verdadeiros estragos. Pequeno parênteses, sempre sobra pro gordo, né? Come demais, né? Mas aí vamos lá. O pessoal que está em casa não está entendendo muito bem, é que o nosso querido João Batista está um pouquinho acima do peso. Não, mas devo reconhecer que ele está reduzindo. Olha só. Eu sou testemunha. Olha só. Isso aqui é buscar só o lado positivo, né? Exato. Veja o lado positivo. Eu sei o sufoco que está sendo, mas está certo. Está diminuindo mesmo. Tá sim. Mas aí que eu digo, quando eu faço mau uso do meu corpo, do meu organismo, ele também se rebela, né? Isso não significa que o meu organismo tem uma alma, né? Quer dizer, a alma sou eu, no caso. E não é a minha alma que está se rebelando, é o próprio corpo que está se rebelando. Então, os grandes arquitetos do universo, eles criam esses órgãos puramente materiais com capacidade de se rebelar, sem que isso indique a existência de uma alma, né? Então, eu acho que para nós, como espíritas, já que nós estamos incorporando a visão dos espíritos a respeito da Terra, da natureza, esse tipo de coisa, o que nós podemos considerar como alma do mundo seriam essas duas possibilidades. A primeira possibilidade, a alma do mundo seria o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Ou seja, todos os seres materiais e os seres inteligentes vêm desse fluido cósmico universal, que ele está chamando aqui de princípio universal. Então, seria a união, né, de elementos desse fluido universal que formam tanto os seres espirituais quanto os seres materiais. E depois a outra possibilidade de interpretarmos a alma do mundo ou por alma da Terra seria o conjunto dos espíritos abnegados, né? O Américo foi até mais longe, colocando de todos os espíritos, né? O conceito que eles estão dando apenas aqui por alma do mundo se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações. E, obviamente, que dentre esses espíritos abnegados, vinculados à Terra e que dirigem as nossas ações no bom caminho, nós temos como alma maior o próprio Cristo. Então, de algum modo, nós veríamos o Cristo também compondo a alma da Terra. Isso é interessante, porque a gente não vê a Terra apenas como se fosse uma grande pedra, né, um organismo puramente físico, mas com uma presença espiritual de fato forte, né? Também. Eu vou tentar reduzir o raciocínio que eu estava... Quando falamos sobre terra, uma das questões mais cruciais é água. Água.
todas as instituições sérias que falam a respeito do planeta, falam a respeito do que nós, planeta, estamos fazendo com a água do planeta. E água é fundamental, água é vital, a qualidade da água é vital. E cabe a cada um de nós pensar sobre isso. Aí, já conversando com outras pessoas, mas o que adianta se eu economizo, se eu cuido, se o outro não faz, se o outro joga fora, o problema do outro é do outro, o problema seu é seu. Faça a sua parte, porque se todos nós fizermos a nossa parte e não nos preocuparmos com a parte do outro, já vai ser de bom tamanho. E aí uma outra coisa também que eu estou aqui pensando, em cima do que desculpa, a garganta tá ruim hoje. Que esses representantes do globo que estão nos ajudando estão cada vez mais, digamos assim, dando sinais de que não estamos sós. A cada momento, se a gente parar para raciocinar, a gente vê que situações macro e micro acontecem conosco para nos mostrar que estamos no caminho. Temos que fazer isso. A responsabilidade é individual e é coletiva. E se cada um de nós agirmos da maneira como sabe, aí estou falando especificamente para a comunidade espírita, se cada um de nós sabemos que essa não é a única vida, que essa é a vida de hoje e que nós estamos plantando e cultivando o que será o planeta que nós vamos viver, seja aqui ou em outro lugar, mas o planeta que nós vamos viver. E quando eu digo nós, somos todos nós. Somos nossos amores, somos a humanidade inteira. Então, termos a consciência de que a ação de cada um, e não é só a ação objetiva, destrutiva, não. É a ação mental. É o que você faz com o teu sentimento, o que você faz com as tuas palavras, o que você está fazendo no teu cotidiano, seja na família, seja no trabalho, seja no cotidiano em geral, como você está se relacionando. Porque as energias que você libera nas suas falas, nos seus diálogos, nas suas, muitas aspas, opiniões, discussões de opiniões, isso tudo ou contamina o planeta ou ajuda o planeta. E vai depender individualmente de cada um de nós. Certo? Com certeza. Daí a importância de cada um de nós, né, fazermos a nossa parte. Exatamente. Mesmo porque a gente precisa lembrar que coletivamente a gente prejudica. Sim. Mas o maior prejudicado quando nós não fazemos a nossa parte somos sempre nós claro, mesmos. Com certeza. Há duas citações que eu faria de dois indivíduos que eram ateus. Herbert de Souza. Betinho. Ele disse: quando acabar a última árvore da face da terra, as pessoas vão descobrir de que dinheiro não se come. Ele era realmente. E, no entanto, Betinho foi quem foi. Pode dizer, não direi quem é. Eu admiro muito. Então, e há uma outra coisa, uma outra frase de Arthur C. Clarke. É o fim de um conto em que a Terra está ameaçada por um enorme cometa que vai se chocar e descobre-se que há supercivilizações capazes de salvar a Terra. Só que para isso é necessário que haja uma forma de comunicação com essas supercivilizações do centro da galáxia. E os cientistas, depois de estudarem muitas formas de comunicação, eles desistem. Mas por que desistiram? Eles respondem: temos que amar-nos uns aos outros ou perecer. Gente, essa é a frase de um homem ateu, um autor de ficção científica, um cientista que já trabalhou no Jet Propulsion Laboratory, ou seja, trabalhou no envio de várias equipes à Lua na década de 60, 70.
um autor que é reconhecido como um grande autor da ficção científica. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Falando de doutrina e não aprendendo a nos amar. Reflitamos a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E como nós já estudamos nos programas anteriores, após o capítulo 27, que trata da prece, de como devemos orar, da possibilidade que temos de apelar para esse instrumento da prece, para rogar a Deus aquilo que estivermos necessitando, Kardec achou por bem que deveria nos dar assim algumas dicas, né? De preces, porque muitas vezes nós não temos assim cabeça para, na hora de uma necessidade, fazer uma prece. E depois dele passar as instruções de como se deve fazer uma prece, no capítulo 27, a gente pode até se atrapalhar para fazer uma prece ainda. Ou a gente não tem o hábito, isso é comum, tudo bem. Então ele achou bem nos dar aqui algumas recomendações, alguns exemplos de preces para ocasiões específicas que podem nos facilitar. E ele dividiu as preces em vários, vamos dizer assim, cenários. Conforme o cenário, conforme o contexto, há uma prece determinada, que ele dividiu nos seguintes temas, digamos assim: as preces gerais, as preces para si mesmo, as preces para os vivos, as preces para os mortos e preces especiais pelos doentes obsidiados. Então, ele dividiu nesses temas. Então, nós vamos iniciar pelas preces gerais. Então, tem aqui. E tem não sei se pode chamar de item, parte 1, digamos assim, do capítulo, primeira parte, preces gerais. Ele começa com a oração dominical, que é o Pai Nosso, a prece, teoricamente, mais geral que nós cristãos conhecemos. Ela atende a todos os casos de necessidade nossa. Então, na hora de precisarmos, podemos orar ao Pai Nosso e seremos atendidos. Não tivemos condição de especificar exatamente o que estamos necessitando, o que estamos pedindo, oremos o Pai Nosso, que ali está incluído tudo de que necessitamos. E essa prece também é chamada de oração dominical.
Eu realmente nem sei por que tem este nome, mas está aqui como título deste item. E como ele avisou, antes de cada prece, ele ia apresentar um comentário, uma espécie de prefácio, para nos colocar dentro do contexto em que a prece se enquadra. Então, para esta prece geral, para essa oração dominical, ele tem o seguinte prefácio. Os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como um símbolo. De todas as preces, ela é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, que é uma característica de Jesus, a simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. É verdade, porque é uma prece tão simples. E a simplicidade é o ponto alto da sofisticação, como dizia Leonardo da Vinci. E realmente, ela é tão simples e expressa muitas coisas ao mesmo tempo. Então, pela simplicidade, escapa ao nosso entendimento muitas vezes. Nós não percebemos tudo o que ela contém. É o que Kardec diz aqui. Por isso, geralmente, é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. É verdade, a gente acaba dizendo mecanicamente e não atenta para que cada frase daquela tenha um sentido, um significado, uma importância muito grande. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso das operações da magia. Nós acabamos fazendo isso, tomando a prece como algo cabalístico, algo mágico. Ela não é assim, ela é uma conversa, uma rogativa a Deus. Simples, da mesma forma que nós conversaríamos com o nosso pai, com a nossa mãe. Temos que ser sinceros, simples, contar o caso de uma vez. Não é florearmos muito a história. O nosso pai ou a nossa mãe vai ficar assim, cara, fala logo o que você quer, o que está passando, o que você está sentindo. A gente fica dando volta, ela fica preocupada achando que nós estamos até escondendo alguma coisa. Se você for direto, objetivo, pai, mãe, eu preciso disso, eu estou sentindo isso, aconteceu isso, vai ser atendido. Nós conversarmos com Deus é a mesma situação. Aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Então, Kardec está se propondo a nos trazer para cada frase um comentário, uma explicação para desenvolver o que está naquela frase, que muitas vezes passa despercebido para nós. Primeiro que nós não temos cabeça suficiente para entender como ele entendia, e com o auxílio dos espíritos que o estavam auxiliando. Então, nós não teríamos condições. E porque às vezes no sufoco, na necessidade, a gente não está preparado para atentar para os detalhes. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível,
é possível dizer-se a oração dominical na sua forma simples ou na desenvolvida. Claro. Item 3. A própria prece. Ele vai agora começar aqui a conversar conosco a respeito da prece em si. Cada frase ele vai nos explicar de que se trata. 1. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito bem. O que quer dizer isso? Quando nós dizemos isso? Quando nós evocamos o Pai dizendo isto: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queremos dizer o seguinte: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde um raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova de paternidade, de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, ingrato aquele que não te rende graças. Então, ele está dizendo o que está nessa nossa evocação. Primeiro, chamamos pelo que ele é o nosso Pai, Pai maior, Pai de todos. Então, Pai nosso, que estás no céu. Quando nós dizemos estar no céu, queremos dizer que está em toda parte. Que para nós o céu é o infinito. Né? E nesse contexto, o céu engloba a própria Terra, porque a Terra está no céu também. Ela é uma esfera e tem o céu à sua volta. Nós, estando aqui, só vemos o céu do nosso hemisfério, na metade da Terra em que nós estamos. Nós não conseguimos ver o céu que está no outro hemisfério, mas à medida que a Terra vai girando em torno de si própria e o dia vai passando, nós vamos admirando o céu todo. Então a Terra está no céu. Quando dizemos Pai Nosso que estás no céu, quer dizer, Pai Nosso que está em toda parte do universo. E dizemos, santificado seja o teu nome. O que queremos dizer com isso? É o que ele diz aqui. Quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que um ser soberanamente grande e sábio, que se acha em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que movem o espaço, por toda a parte deparamos com a prova da paternal solicitude. Então, por toda parte, nós encontramos essa grandeza de Deus. Então, vamos santificar o seu nome. Santificar a Ele usando o seu nome. Digamos, santificado sejas tu, ó Deus. E como uma maneira de nos sentirmos humildes perante toda essa grandiosidade. E como dizia o Buda, temos que ser humildes para com Deus. Né? E complacentes, condescendentes com o próximo. Temos compaixão do próximo e humildade para com Deus. Então, o que está dizendo aqui? Nós somos humildes. Aí Kardec termina falando assim: cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Ou seja, aquele que não reconhece Deus nas obras que Ele nos mostra, desde o raminho da erva, desde o pequeno inseto, até os astros que estão circundando no universo, nós não reconhecemos Deus através dessas obras, somos cegos se formos assim. E orgulhoso é aquele que não te glorifica. Ou seja, aquele que não é humilde e orgulhoso não entende o motivo de se glorificar a Deus por essas obras todas, desde a nossa existência. Então, sou muito orgulhoso, sou muito uma pessoa que não tem um pingo sequer de humildade e que não percebe isso. É ingrato.
é aquele que não te rende graça. E ingrato é aquele que não lhe agradece. Por isso tudo. Como eu disse, a começar pela própria vida. Essa possibilidade de você existir, de seu pai e sua mãe terem fecundado você, é feita pela permissão de Deus. Então, você não rende graças a Deus por isso, você é um ingrato. Então, se você quer ser um cego, um orgulhoso, um ingrato, assuma suas broncas sozinho depois. Nós não vamos fazer isso. Nós reconhecemos o poder de Deus, a glória de Deus. Então, somos humildes, fazemos tudo para não sermos cegos, nem sermos ingratos. Por isso que nesta frase aqui inicial está aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós falamos isso, orando, nós estamos resumindo tudo isso que o Kardec nos explicitou aqui e que eu comentei com vocês. Então, realmente, há um sentido muito importante logo nesta pequena frase, a primeira de todas. Na segunda, venha a nós o teu reino. Kardec diz: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria que lhes dariam a felicidade se eles as observassem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz, a justiça e se ajudariam mutuamente, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o reino da terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhes o evento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Então, quando Kardec está nos dizendo o seguinte: quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, o que nós estamos pedindo? Que queremos aqui na terra, onde nós estamos. Se estou fazendo uma prece para mim, eu estou dizendo que venha para mim este reino. Mas se eu estou fazendo uma prece que abrange, que alcance várias pessoas, ou de forma geral, eu estou querendo esse reino de Deus para todos. Para mim e para todos. E por que eu quero o reino de Deus? Porque lá reina a felicidade, como Cristo disse. A felicidade que a gente não consegue imaginar como é, o que seja, ela está no reino de Deus. E nós estamos pedindo que esse reino venha até nós. Porque se Deus nos criou com base nas suas leis, como diz Kardec aqui, leis plenas de sabedoria, e que dariam felicidade a todos nós se nós obedecêssemos essas leis. Mas nós não obedecemos essas leis. Então vivemos na confusão. Se nós obedecêssemos às leis, nós não faríamos as coisas que fazemos hoje. Uns contra os outros, o forte contra o fraco. Entendeu? Os abusos que nós fazemos de todas as ordens, nós não faríamos isso se obedecêssemos essas leis. Então estamos pedindo a Deus que nos ajude a obedecer às leis, para implantarmos aqui no nosso reino terreno, o reino dos céus, o reino de Deus. Porque com certeza, quando esse reino estiver implantado, haverá paz, felicidade para todos. É o que Jesus prometeu.
E disse que nós buscássemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas do mundo viriam consequentemente. E várias parábolas, várias historietas que ele contava para nos explicar o que era o reino de Deus. É o reino da misericórdia, da igualdade para todos. Vocês pegam as parábolas do Cristo, todas se baseiam nessa ideia. Então ele está nos ensinando a pedir o que é melhor para nós. O melhor para nós é que o reino de Deus fosse implantado imediatamente. Todos seríamos felizes. Não íamos brigar uns com os outros, competição uns com os outros, ofensa uns com os outros. Não ia haver isso. Há ainda porque nós não obedecemos às leis de Deus. Como está aqui no capítulo 1 deste livro, não é? Que trata justamente das leis de Deus. Como que o capítulo 1 é, não vim destruir a lei, que disse o Cristo. Que a lei é a lei. Se nós seguíssemos a lei de Deus, não estaríamos metidos em confusões. O reino de Deus estaria implantado aqui e nós viveríamos em felicidade. Então, a primeira pedido nosso, a primeira frase é um louvor a Deus. O segundo já é o primeiro pedido. Que o reino de Deus seja implantado aqui, de preferência o mais rapidamente possível. Que nós queremos viver em paz, não queremos guerra, confusão. Graças a Deus não queremos mais isso, já foi época, já passou o tempo que a gente queria. Nós adoramos essas confusões, essas brigas, guerras, a volta uns nos outros. Nós, graças a Deus, não queremos mais isso. Estamos buscando chegar lá no reino de Deus. Por isso, quando oramos o Pai Nosso, pedimos a Ele que apresse para nós a chegada. É claro que Ele vai dizer, tudo bem, Antônio, mas depende só de você. O reino de Deus está dentro de você. Se você quiser que Ele esteja funcionando para todos, haja de acordo com as leis de Deus. Então, o reino de Deus que está dentro de você vai se expandir para a sua volta. E aí que a nossa grande dificuldade é agirmos de acordo com a lei de Deus. Quando nós estamos na paz, na tranquilidade, né, não há nada apertando o nosso calo, nós conseguimos dizer, bom, eu vou fazer tudo de acordo com a lei de Deus. Mas bastou apertar um pouco o nosso calo, nós já saímos do sério e já botamos tudo a perder. Tudo bem, faz parte ainda do nosso contexto, do nosso tempo. Por isso nós estamos aqui estudando, estamos aqui treinando para no futuro, quando nós pedimos a Deus que venha até nós o reino dele, nós estaremos muito perto de conseguir isso realmente. Então, nós vamos continuar no próximo programa esse estudo do Pai Nosso. Por hora, vamos ficando por aqui. Que todos tenham uma noite abençoada, de paz, tranquilidade. Amanhã são todos com muita saúde. E desejo a vocês, então, essa boa noite e até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.